Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje eu quero comentar com vocês sobre a questão da prova oral do último concurso da Procuradoria-Geral do DF. Questão casca grossa, tá? Então, esse vídeo aqui é para quem já está ali estudando para uma segunda etapa, para uma prova oral, porque é uma questão bem complicadinha. Mas vamos destrinchar ela aqui. Aproveite, gente, deixe seu like aí enquanto eu estou falando agora. Se inscreva no canal, comente, conte para os amigos sobre esse canal aqui. Vamos fazer o canal crescer. Eu quero trazer muito conteúdo legal para vocês, tá? Então vamos lá, gente. Agora que vocês já deixaram like aí, né? Já deixaram? Beleza. Vamos lá, vamos comentar essa questão aqui. Olha só, questão de prova oral, hein, gente? Prova oral é aquele momento para você dar o show, para você demonstrar que você não só sabe a resposta, mas você sabe a discussão sobre aquele assunto. Aliás, daqui uns 2 dias eu vou subir um vídeo aqui no canal sobre prova oral. Então me acompanhe, eu quero falar sobre o comportamento que você tem que ter, como você se prepara para a prova oral, falar sobre as experiências que eu tive em provas orais também. Então vai ficar muito legal esse vídeo, me acompanhem aqui que já esse vídeo sobe para o canal. Então bora lá. Olha o que dizia a questão da segunda etapa não, né? Da prova oral do último concurso da PGDF. Dizia o seguinte: em decisão de caráter normativo, TCDF emitindo decisão de caráter normativo, segura aí que daqui a pouco eu comento sobre isso, tá? Em decisão de caráter normativo, o TCDF firmou o entendimento divergente do assumido pelo STF em uma série de mandados de injunção impetrado por servidores públicos de diversas unidades da Federação. E sobre uma questão relacionada a uma matéria que também interessa aos servidores do Distrito Federal. Então, o que a gente tem aqui até agora? Eu tenho uma decisão do TCDF de caráter normativo. Essa decisão do TCDF de caráter normativo contraria diversas decisões do Supremo Tribunal Federal em mandados de injunção, impetrados por servidores de outras esferas da Federação. Bem, em meio a essas duas posições conflitantes, a secretaria competente consulta a PGDF e pergunta o seguinte: o que eu faço? Eu tenho uma decisão de caráter normativo do TCDF e tenho várias decisões em mandados de injunção impetrados por servidores de outras unidades da Federação, mandados de injunção ex-julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então a posição do TCDF claramente está contrariando a posição do Supremo Tribunal Federal. Aí o gestor lá te pergunta, você como procurador do DF, o que eu faço? Era essa a questão da prova oral, tá? Legal. Essa questão da prova oral, gente, ela trazia 3 itens que você tinha que responder. O primeiro item era o seguinte: cabe reclamação contra a decisão normativa do TCDF? Cabe reclamação contra a decisão com efeito normativo do TCDF? Vamos lá. Gente, sem querer entrar em maiores detalhes aqui, já que eu quero trazer um vídeo para o canal especificamente sobre o mandado de injunção, mas de maneira geral, o mandado de injunção é uma garantia constitucional prevista aí na Constituição Federal de 88 para combater a omissão inconstitucional. Sempre que uma liberdade constitucional ou uma prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania não puder ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora, é cabível a impetração do mandado de injunção como esse instrumento de combater a omissão inconstitucional. Bem, as decisões no mandado de injunção até 2007 tinham um efeito não concretista. O STF entendia que quando ele julgava procedente o mandado de injunção, ele não poderia dizer de cara qual era a norma que deveria ser aplicada em respeito à separação dos poderes. Mas a partir de 2007, o Supremo muda o entendimento e passa a entender que quando ele julgar procedente o mandado de injunção, ele pode dizer qual é a norma regulamentadora. Ele pode dizer qual é a norma regulamentadora. Então, ele pode dar o efeito concretista à decisão. Em alguns casos, o Supremo dava efeito concretista individual, dizendo que a decisão do mandado de injunção valia apenas para as partes do processo. Em outros casos, o Supremo dava o chamado efeito concretista geral,
dizendo que a decisão que ele estava dando naquele mandado de junção valia não apenas para as partes do processo, mas para todo mundo que estivesse numa situação idêntica ali ou semelhante. Recentemente foi editada a Lei 13.300 de 2016. Essa é uma lei importantíssima, que eu vou tratar aqui quando eu trouxer o meu vídeo sobre o mandado de junção. E é uma lei que traz algumas explicações, algumas novidades muito interessantes. É uma lei que tem que ser estudada. Essa lei, inclusive, resolve o seguinte ponto. A decisão dada no mandado de junção pelo STF tem efeito concretista individual ou geral? E aí a lei responde. A lei diz o seguinte: a regra é o efeito concretista individual. A decisão dada pelo Supremo só vale para as partes do processo. Mas a lei diz que, por exceção, excepcionalmente, pode haver o chamado efeito concretista geral. Quando? Quando for inerente ao próprio exercício do direito, que a decisão tem efeito concretista geral. É que alguns direitos não podem ser exercidos individualmente apenas, eles precisam ser exercidos coletivamente. Melhor exemplo, greve. Adianta o Supremo julgar um mandado de injunção meu, dizendo que eu tenho direito à greve, e aí eu chego para o meu empregador e falo, olha, eu estou de greve, tá? O Supremo disse que eu tenho direito, então eu estou de greve. Claro que não. A greve é um direito que tem que ser exercido coletivamente. Então o STF, nesses casos, vai dar o efeito concretista geral, vai dizer, olha, a decisão vale não só para o autor da ação, mas para todo mundo que se encontra em situação semelhante. Bem, olha só a questão. Eu comentaria isso na hora da prova, tá? Na hora da prova oral eu começaria traçando esse paralelo, essa mudança de entendimento do Supremo a partir de 2007, falando do efeito concretista individual e do efeito concretista geral, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Mas eu diria o seguinte, que pelo jeito que a questão está sendo tratada, parece que as decisões do STF foram dadas com efeito concretista individual. Por quê? Porque a questão fala o seguinte, que a decisão com efeito normativo TCDF está contrariando uma série de mandados de injunção, impetrados no Supremo Tribunal Federal por servidores de outras esferas da federação. Então, se tivesse tido efeito concretista geral, não teria tido esse tanto de mandado de injunção, concorda? Então, esses mandados de injunção provavelmente tiveram efeito concretista individual. Logo, respondendo à questão, cabe reclamação contra a decisão do Supremo, contra a decisão do TCDF, né, com caráter normativo que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal? Então, eu posso entrar com uma reclamação lá no Supremo, dizendo, Supremo, a decisão do TCDF de caráter normativo está contrariando o seu entendimento? Não. Não por quê? Porque a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal vale apenas para as partes do processo. Não vale para todo mundo, não tem esse efeito erga omnes. Logo, não vai caber aqui a reclamação. Tá? A decisão do TCDF não está ferindo a autoridade da decisão do Supremo, porque as decisões do Supremo foram dadas com efeito concretista individual. Gustavo, o que é essa reclamação aí? Olha, então, se você não sabe o que é isso, acompanhe aqui o vídeo, né, o canal, que depois eu comento sobre a reclamação, tá? Mas basicamente é um instrumento que é impetrado junto aos tribunais para fazer valer a autoridade das decisões desses tribunais em alguns casos. Normalmente quando a decisão tem efeito erga omnes e vinculante, como a gente encontra aí nas ações de controle concentrado, nas súmulas vinculantes, etc. Mas aí é matéria para um outro vídeo, tá? Então a primeira resposta é não, não cabe essa reclamação, porque a decisão do TCDF com caráter normativo não fere nenhuma decisão do Supremo dada com esse caráter geral e vinculante, já que aqueles mandados de junção, pelo jeitão da questão aqui, foi dado com efeito concretista individual. Legal? Bem, olha a letra B dessa questão aqui. Há instrumento de controle abstrato de normas capazes de questionar a decisão do TCDF? Olha que interessante, gente, olha que interessante. Haveria aqui alguma ação de controle concentrado de constitucionalidade que eu pudesse questionar a própria decisão com efeito normativo do TCDF? Bem, olha só, vamos lá que aqui eu acho que é o ponto mais complicado aqui dessa questão.
A questão fala que o entendimento do TCDF está ferindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então eu estou entendendo aqui que a questão está me perguntando o quê? Se eu posso impetrar, se eu posso ajuizar alguma ação de controle concentrado de constitucionalidade lá no Supremo, não no TJ, mas no Supremo, porque está contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então cabe alguma ação ali? Bem, vamos deixar a ADC de fora e a ADI por omissão de fora, que eu acho que não vai muito o caso aqui, né? A discussão seria se caberia uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma DPF contra essa decisão de efeito normativo do Tribunal de Contas do DF. Olha, galera, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você procurar a Constituição Federal de 88, no artigo 70, 71, você não vai encontrar ali nada que diga que o Tribunal de Contas tenha competência para tomar decisões de efeito normativo. O Tribunal de Contas julga casos concretos. O Tribunal de Contas não deveria ter a competência de emitir decisões com efeito normativo. Eu sou um imenso crítico, um enorme crítico dessa competência aqui do nosso TCDF. Já disse isso várias vezes lá na Procuradoria, já disse que a gente precisa tomar uma providência, mas até hoje não existe nenhuma ação para questionar essa competência do TCDF. Essa competência está prevista em lei, na Lei Complementar número 1 de 94 aqui do DF. Uma lei que lá no seu artigo 1º, né, inciso 15, ele realmente diz que o TCDF tem competência para dar decisões com efeito normativo. Mas calma lá, gente, o Tribunal de Contas julga casos concretos. Eu acho que isso, inclusive, invade a competência da Advocacia Pública, da Procuradoria do DF. Por quê? Porque cabe à PGDF prestar consultoria e assessoria jurídica à Fazenda Pública. Não cabe ao TCDF dar orientações em abstrato para a Fazenda Pública do DF, mas sim à própria PGDF. Então eu vejo aqui, Gustavo, vejo uma clara interferência, né? um claro avanço do TCDF sobre uma competência que não é dele, e sim da Advocacia Pública do DF. Mas essa é uma opinião minha, gente. O fato é que esse artigo existe, essa competência existe e essa lei ainda é constitucional, ela não foi declarada inconstitucional, tá? Então, beleza. Caberia o questionamento dessa decisão com efeito normativo via uma ação direta de inconstitucionalidade no STF? Olha só, em princípio não me parece ser muito o caso de uma ADI. A ADI cabe contra uma lei ou um ato normativo federal ou estadual, tendo como parâmetro aqui a própria Constituição Federal. Ok, mas sempre que eu estou dando aula sobre controle de constitucionalidade, eu falo sempre isso para os meus alunos. Olha, para você saber se uma norma ou um ato normativo qualquer é passível de ser controlado via ADI, você tem que verificar se aquela norma está buscando o fundamento de validade dela diretamente na Constituição. Se ela estiver buscando o fundamento de validade dela diretamente na Constituição, independe do nome. Pode ser uma lei, pode ser um ato normativo, pode ser uma resolução do CNJ, pode ser um decreto do presidente, mas se ele estiver agindo com base numa norma, né, tendo por fundamento de validade uma norma prevista diretamente na própria Constituição Federal, cabe a ação direta de inconstitucionalidade. Se não, não é caso de ADI. Depois eu falo sobre controle de constitucionalidade aqui no canal, mas só para ficar essa ideia com vocês, tá? Então, galera, essa decisão com efeito normativo do TCDF, ela está sendo tomada buscando o fundamento de validade diretamente na Constituição Federal? Na minha opinião, não. Por quê? Porque não há nenhuma norma na Constituição Federal que diga para os tribunais de contas que eles têm competência para editar decisões com efeito normativo. Então, não. A resposta aqui é não. Qual é o artigo aí da Constituição Federal de 88 que diz que o Tribunal de Contas pode tomar decisões de caráter normativo? Então, na minha opinião, não. Bem, mas não cabendo aqui, tá? Porque o TCDF está tomando essa decisão exercendo uma competência que está prevista na Lei Complementar número 1 de 94.
essa lei aqui que permite ao Tribunal de Contas tomar decisões de caráter normativo, mas a própria Constituição Federal não dá essa competência para o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas está agindo com base numa competência constitucional? Pois é, na minha opinião, não, então eu descarto a ADI. Caberia à DPF a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Quem não viu o meu vídeo sobre a DPF já está aqui no canal, hein, gente? É um vídeo de uma live que eu gravei no Instagram. O formato dele não está muito legal aqui para o YouTube, né? Mas o conteúdo está muito bom. Então assiste lá o meu vídeo sobre a DPF para você entender melhor, tá? Mas caberia a DPF? Bem, gente, sempre que a gente pensar se vai caber a DPF ou não, a gente tem que lembrar lá do artigo 4º da Lei 9882 de 99, da Lei da DPF, que trata do princípio da subsidiariedade. Cabe à DPF quando não couber nenhum outro instrumento capaz de sanar aquela lesão com a mesma amplitude, com a mesma eficácia que outras ações teriam, que a DPF teria, melhor dizendo. Então, o princípio da subsidiariedade na DPF é isso. Eu só entro com a DPF quando não houver nenhum outro instrumento com a mesma eficácia, com a mesma amplitude para resolver aquele problema. Então, galera, caberia a DPF aqui, atacando essa decisão normativa do TCDF, para que prevaleça o entendimento que o STF proferiu lá naqueles mandados de junção individuais? Pois é, gente, o grande problema aqui é o seguinte: em princípio, eu acho que caberia essa DPF sim, tá? Não cabe a ADI, então a gente poderia pensar numa DPF. Uma DPF tendo como parâmetro a própria Constituição Federal, tá? A própria Constituição Federal. Então a DPF no Supremo para atacar essa decisão do Tribunal de Contas, do DF, de caráter normativo. Eu até acho que o examinador ali na prova oral queria que você fosse por aí. Mas, pesquisando, eu verifiquei que o TJDFT permite o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade para combater aquela decisão do Tribunal de Contas que tenha caráter normativo. Então, gente, um TJDFT, ele permite, aí o parâmetro muda, já não é mais a Constituição Federal. O TJDFT vai julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro a lei orgânica do DF. E o TJDFT, então, permite o ajuizamento de ADI para proteger a lei orgânica do DF contra uma decisão de caráter normativo do TCDF. Um exemplo aqui para vocês, a ADI 2014-002-028-783, dígito 4. É um exemplo aqui de uma ADI que o TJDFT julgou contra uma decisão de caráter normativo do Tribunal de Contas do DF. Bem, como eu disse para vocês, eu acredito que a questão aqui na prova oral queria que você verificasse se caberia alguma ação de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. E aí eu iria pela DPF, tá? Então, gente, no Supremo Tribunal Federal, uma DPF. No TJDFT, caberia uma ADI. Agora começa a me dar uma certa dúvida aqui, que eu realmente exporia dessa forma para o examinador. Olha, teríamos que pensar nessa questão com calma e falaria desse jeito para o examinador, que é o seguinte: cabendo a ADI no âmbito do TJDFT e considerando que essa ADI teria um efeito vinculante erga omnes, isso não impediria o ajuizamento da DPF no Supremo, em razão do princípio da subsidiariedade da DPF? Porque se cabe a ADI aqui no TJ, e se essa ADI for julgada procedente, essa decisão teria efeito erga omnes e vinculante. Então, pelo princípio da subsidiariedade, eu não precisaria ajuizar a DPF no Supremo Tribunal Federal, entendem? Mas, pelo jeitão da questão, eu acho que a questão queria que você discutisse o cabimento da DPF no Supremo Tribunal Federal e não de uma ADI no TJ. Por quê? Porque o entendimento do TCDF estava contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É isso que a questão trazia, e não o entendimento do TJDFT. Mas vou voltar, gente, acompanhe o meu vídeo aqui que eu vou falar sobre a prova oral. Numa prova oral você pode discutir as questões, você pode levantar esse tipo de dúvida para o examinador, dizendo, olha, caberia uma DPF no Supremo, mas olha, poderíamos pensar também numa ADI no TJ, porque resolveria a questão com a mesma amplitude e a mesma eficácia. Inclusive o próprio Supremo poderia não reconhecer
o cabimento daquela DPF lá, por conta da possibilidade da ADI aqui no TJ. Entende? Isso é possível. Na prova oral você pode discutir isso dessa forma. Se fosse numa prova aberta, numa prova ali de segunda etapa para você escrever, eu sequer cogitaria a possibilidade da ADI no TJDFT. Por quê? Porque a questão está tratando de uma divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então eu ficaria só com o cabimento de ações de controle concentrado ali no Supremo Tribunal Federal. Tá? Beleza? Entenderam? Como eu sempre digo para os meus alunos, gente, tem um jeito de fazer a primeira etapa, tem um jeito de fazer a segunda etapa e tem um jeito de fazer a prova oral. Não é igual, tá? Não é igual. Então fiquem atentos a isso. E por último, gente, a última questão aqui trazia o seguinte, olha, da prova oral, né? Enquanto não modificado o entendimento, você como procurador do DF, você vai orientar o gestor a descumprir a decisão do TCDF e seguir o entendimento do Supremo? Gente, por mais que você pense diferente, aqui a resposta da prova era não. Você vai dizer para o gestor para cumprir a decisão do TCDF, já que ela tem efeito normativo e já que se ele não observar, ele pode inclusive sofrer uma multa no futuro, alguma penalidade pelo próprio TCDF. Então o gestor aqui ele deve seguir a decisão do TCDF e ao mesmo tempo o procurador vai orientar ali, vai tomar as providências cabíveis, melhor dizendo, para o ajuizamento de alguma ação ou de controle concentrado ou não, para questionar aquela decisão do TCDF, tá? Então é essa a resposta. Diga para o gestor público para ele poder cumprir a decisão do TCDF, para ele não se colocar em risco. Ao mesmo tempo, tome as providências cabíveis para o ajuizamento de uma ação ou de controle concentrado ou não, para combater aquela decisão ali do TCDF de caráter normativo, tá? Beleza? Questão casca grossa, né, gente? Muita coisa para discutir, muita coisa para pensar nessa questão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo para, né, a gente que está aí com um nível mais elevado, a gente que já está estudando há mais um tempo. E acompanhe o canal, tá? Até a próxima. Tchau, tchau!